Olá, meus irmãos, boa noite. Mais uma vez aqui para o nosso estudo do Livro dos Espíritos, aonde, com a permissão de Deus, de Jesus, junto à espiritualidade amiga, nós possamos fazer os nossos estudos, tentando aprender um pouquinho com que os livros, que as perguntas dos Espíritos, de Kardec aos Espíritos, para que a gente possa entender um pouquinho mais das coisas espirituais. Então, com a graça de Deus, de Jesus, já vou dando e pedindo e agradecendo a Deus, pedindo a perfeição, pedindo a misericórdia de Deus junto aos benfeitores amigos que possam nos assistir, nos amparar, junto aos nossos amigos espirituais que nos orientam, para que possamos, junto à leitura de hoje, fazer a contento, junto com a espiritualidade amiga, em nome do Centro Espírita Eurípides Barçanufo e toda a espiritualidade que nos ampara. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade. E vamos dar sequência ao Livro dos Espíritos. Então, nós estamos no livro 3, no capítulo 2, falando da lei de adoração. E eu vou terminar a última questão falando da prece, né? Que é a 666, que nos fala: pode-se orar aos espíritos? Pode-se orar aos bons espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades, mas seu poder está em razão de sua superioridade e depende sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada faz. Por isso, as preces que lhe endereçam não são eficazes se não são agradáveis a Deus. Então ele pergunta se podemos orar. Claro que podemos orar pelos espíritos. São nossos benfeitores amigos que nos amparam, né? Anjos guardiões, ou como vocês acham melhor. Então, de qualquer forma que nós se direcionamos aos espíritos, sempre com a permissão de Deus. Porque primeiramente nós se endereçamos a Deus as nossas preces, para depois vibrarmos para os espíritos. E toda a permissão que a gente endereça para esses espíritos, seja um ente querido na espiritualidade, ou para um espírito conhecido, amigo, ou em sofrimento, a gente pode sim pedir primeiro a permissão de Deus para amparar que a nossa prece chegue a Ele, para que Ele seja sustentado nesse amor, nessa ajuda espiritual que a gente está pedindo para Ele nas nossas vibrações. Então toda oração é bem-vinda aos espíritos, mas sempre primeiramente pedindo a permissão de Deus que os ampare e que leve para eles a nossa mensagem de esperança, de confiança, de amor e de caridade. Porque toda vez que oramos, nós pedimos sempre primeiro a licença e a permissão de Deus para que possa chegar a eles, né? Então Deus sempre em primeiro lugar, antes de qualquer intercessão que a gente faça, que Deus nos permita a orientar e amparar os espíritos na nossa prece, para que a gente se fortaleça, como nós fazemos prece para os nossos anjos da guarda, nos proteger. Sim, primeiramente Deus nos ampare, dê força aos nossos benfeitores que nos assistem, para que eles possam nos ajudar e a gente também entender esse propósito espiritual de troca de amor e caridade que Deus nos propôs. Que assim seja. E agora eu vou entrar no tema do politeísmo, que são a adoração de vários deuses, né? Que eles acreditavam antigamente em vários deuses, né? E agora vai vindo a explicação e a gente vai falando aos pouquinhos. Politeísmo. Por que o politeísmo é uma das crenças mais antigas e mais divulgadas, embora falsa? O pensamento de um Deus único não poderia ser no homem senão o resultado de um desenvolvimento de suas ideias, incapaz na sua ignorância de conceder um ser imaterial, sem forma determinada, agindo sobre a matéria, deu-lhe atributos na natureza corporal, por que dizer uma forma em uma aparência, e desde então tudo lhe parecia ultrapassar a proporção da inteligência vulgar. Era para ele uma divindade. Tudo o que não compreendia devia ser obra de uma força sobrenatural, e daí a crença em tantas potências distintas, das quais via efeitos e não havia senão um passo. Mas, em todos os tempos, houve homens esclarecidos que compreenderam a impossibilidade dessa multidão de poderes para governar o mundo sem uma direção superior e se levaram ao pensamento a um Deus único.
Então, antigamente, as pessoas, né, imaginava assim, que tinham vários deuses, porque as pessoas tinham uma forma assim de, vamos dizer, que ela estava assim bem, vamos, espiritualizada, então as pessoas gostavam muito de cultuar essas pessoas, achando que elas tinham os poder maior de Deus sobre elas, né? Então achava que elas eram deuses, né? Porque às vezes a gente fala, né, somos deuses, né? Nós somos filhos de Deus com um conhecimento que nós podemos descortinar dentro de nós, com a nossa consciência, com o nosso aprendizado, de nos melhorarmos para atingirmos a espiritualidade maior, né? Então ele fala que antigamente eles achavam que era assim, mas aí foram entendendo que nós não podemos acreditar que existe vários deuses. Existe um Deus só, criador de todo esse universo, como nós vimos lá atrás nas leituras, né? Então ele criou tudo, ele nos deixa... deu o Filho como semelhança ao Cristo, para que a gente faça igual o nosso irmão Jesus, fazer o melhor na nossa pureza de sentimentos, de coração. Mas nós não somos deuses, somos filhos de um Criador que confia muito na potência espiritual nossa, de nós fazermos os melhores de nós, né? Então, por isso que fala. Antigamente achavam que tudo era deuses, né? Para ter um governante de nações, de povos, né? Antigamente, né, tinha os deuses do Egito, né, tudo aquilo. Eles achavam que isso era que eles se reverenciavam daquela forma, mas não, nosso Deus é único e toda a bondade e desenvolvimento intelectual e espiritual que crescemos em prol do nosso próximo é para fazer o bem, pela vontade de Deus, e não sermos uns deuses querendo governar pessoas, achando que a gente tem o poder sobre as outras para poder direcionar elas, né, mas sim de orientá-las, né. Na questão 668, os fenômenos espíritas, tendo se produzido em todos os tempos e sendo conhecido desde as primeiras idades do mundo, não fizeram crer na pluralidade dos deuses? Sem dúvida, porque os homens, chamados de Deus, o que era tudo sobre-humano, os espíritos eram deuses para eles, e é por isso que quando um homem distinguia entre todos os outros por suas ações, seu gênio ou por seu poder oculto, incompreendido pelo vulgo, faziam de um deuses e se rendiam ao culto depois de sua morte. Então, como eu falei ali, né, que às vezes, né, os homens chamavam os espíritos de deuses, né, então como eles estavam bem assessorado pela espiritualidade, eles realizavam um tipo de prodígios, né? Tinham umas forças ocultas que eles conseguiam manifestar, então eles erguiam um culto a esses espíritos, né? Mesmo que depois que aquele espírito falecia, eles erguiam e endeusavam, achavam que eles eram deuses, porque faziam coisas boas. Mas aí, agora na 668, tem explicação falando de tudo isso que a gente tem que compreender, porque nós temos um Deus só, né, gente? Deuses, pessoas boas que vão se espiritualizando, se evoluindo, a gente começa a gostar mais das pessoas que vão se melhorando, mas ela não pode ser endeusada, como a gente fala, né? A gente fala que as pessoas vêm com o processo de ajuda mútua, né? Da lei do amor e da caridade, né? Do mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, e como Kardec também fala, amai-vos e instruí-vos, né? Para que a gente possa ajudar, porque para nós também poderíamos falar, né? Que Kardec foi um Deus para nós na espiritualidade, né? Mas não foi um Deus, ele foi um instrumento de Deus abrindo conhecimentos para nós na espiritualidade, né? Junto a Chico Xavier, né? Todos eles foram instrumentos de Deus trazendo uma grandeza de conhecimento espiritual para nós. E agora vem uma explicação bem mais clara aqui da questão para nós. A palavra Deus, entre os antigos, tinha uma acepção muito extensa. Não era como os nossos dias, a personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica dada a todo ser e colocada fora das condições da humanidade. Ora, as manifestações espíritas, revelando-lhe a existência de seres incorpóreos e agindo com a potência da natureza, eles chamavam de deuses, como nós os chamamos de espíritos. É uma simples questão de palavra, e com a diferença que a sua ignorância era mantida de propósito por aqueles que nisso tinham interesse. Eles lhe elevaram os templos, os altares, muitos lucrativos, enquanto que para nós eles eram simples criaturas como nós, mais ou menos perfeitas e despojadas do seu envoltório terrestre.
e se estuda os diversos atributos das divindades pagãs, reconhece-se as dificuldades de todos os atributos dos espíritos em todos os graus de escala espírita, seu estado físico no mundo superior e todas as propriedades do perispírito, e o papel que eles desempenham nas coisas na terra. E o cristianismo, vindo a clarear o mundo com a luz divina, não podia destruir uma coisa que está na natureza, mas orientou a adoração para aquele a que cabia. Quanto aos espíritos, sua lembrança está perpetuada sob diversos nomes. Segundo os povos, as suas manifestações, que não cessaram jamais, foram diretamente interpretadas e frequentemente exploradas sobre o domínio do mistério. Enquanto que a religião aí viu um fenômeno miraculoso, incrédulos viram embustes. Hoje, graças aos estudos mais sérios, feito com mais luz ao espiritismo, liberto de ideias supersticiosas que obscureceram através dos séculos, revela-nos um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza. Então, olha só, a grandeza do Criador nos dando a inteligência, a sabedoria, de a gente poder se transformar, de a gente falar línguas e ter intuições boas sobre os espíritos agindo sobre nós, para ser instrumento de Deus, né? Então, ele fala que antigamente as pessoas usavam muito de má fé, né, para poder ter seguidores, fazer pessoas seguir, né, na adoração, né? Então nós só podemos adorar a Deus, Criador do universo, de toda a perfeição humana, né? Então tudo isso para nós, através da doutrina espírita, nos faz que os espíritos são caminheiros junto a nós, num processo evolutivo, nos ajudando a orientar para que a gente faça o nosso melhor aqui na Terra. E então, que tudo isso que eles falavam que eram deuses, nada mais era do que a potência espiritual da natureza, né? Chamando a nós ao processo da mediúnico de conhecimento para que a gente se melhore, para que a gente evolua, né? Então que a gente entenda que não existe vários deuses, existe só o nosso Deus Criador, vários espíritos agindo sobre nós, que essa pleide espiritual da espiritualidade amiga nos amparar, nos ajudando nesse entendimento e sabendo que o Criador de toda a natureza é Deus. E nós, filhos desse Pai amoroso, dando toda essa condição espiritual de conhecimento junto à doutrina espírita, para que a gente siga nesse entendimento, que temos que gostar só de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, direcionar sempre as nossas vibrações a Deus por tudo que temos e recebemos, e também para a nossa humanidade, para os benfeitores da espiritualidade que nos ampara, para que a gente possa cada dia mais seguir os propósitos evolutivos, sem crendice de vários deuses, e sim de espíritos abnegados que intercedem junto a nós com a permissão de Deus. Que assim seja, graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, e junto ao amor de Deus, o amor de Jesus, de Maria de Nazaré, rogamos a misericórdia para o nosso mundo, para o nosso universo, nosso planeta Terra, para que a paz do amor de Deus, de Jesus, reine junto a nós, junto à espiritualidade amiga e todos que mais necessitam da misericórdia do Criador. Graças a Deus, graças aos benfeitores amigos que nos assistem e rogando com a prece do Pai Nosso a intercessão da espiritualidade sobre todos nós. Que assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos, e até uma próxima oportunidade, se sim Deus nos permitir, para que possamos, nesse processo de conhecimento, de leitura, eu vou mais na praticidade, para que a gente possa entender mais os propósitos de Deus. Até breve, meus irmãos, uma boa noite.